A partir do início desse ano, a nossa igreja vai trabalhar um tema vital para a vida da igreja. Nós chamamos esse tema, essa ideia da igreja discipuladora. Uma igreja que se envolve com o discipulado cristão e autêntico. E não se espantem os irmãos da gente falar muito acerca do discipulado. O discipulado é a vida da missão da igreja. Uma igreja sem discipulado é uma igreja que pode parecer boa, mas não ser viva. É uma igreja que pode movimentar, mas sem viver. É uma igreja que pode realizar bons trabalhos, mas que talvez isso não agrade o Senhor. E a ideia do conselho da igreja, e especificamente nas pregações, nos ensinos, na escola dominical, com a palavra dos pastores, dos professores, é exatamente isso. Convergir a igreja para o discipulado bíblico, cristão. E às vezes a ideia que a gente tem de discipulado é uma série de estudos, que a gente senta, fala com a pessoa, e depois que ela entendeu, a gente entrega aquilo e está tudo certo e acabou. E não é isso o discipulado bíblico. Discipulado tem a ver com jornada, tem a ver com caminhada, tem a ver com relacionamento. E a gente precisa ter base para entender o discipulado bíblico. Para mim, o conceito de discipulado já está presente nas Escrituras desde o Antigo Testamento. Para alguns, o discipulado começa quando Jesus chama seus discípulos. Para mim, começa antes. E eu queria te mostrar para mim onde que é evidenciado o início do discipulado bíblico no Novo Testamento. Sabendo que no Antigo a gente já tinha muitos indícios desse discipulado, dessa caminhada com o Senhor. Tá bom? Hoje a gente vai estudar no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 3, e eu já te convido para quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube para quem está assistindo e para quem está aqui, a participar, porque a gente vai dar continuidade a esses dois capítulos que para mim estão entrelaçados nessa ideia de um início do discipulado bíblico. Hoje nós vamos de Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado por um homem chamado João Batista, primo de Jesus, também o foi Jesus. E estando ele, Jesus, a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, lemos a tua palavra e cremos que através dela o Senhor fala ao nosso coração. Que nessa noite não seja diferente. Que o Senhor possa evidenciar em nós as perspectivas para um discipulado bíblico e assim vivermos a tua missão de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem é Jesus para você? Estou aberto a respostas. Quem é Jesus para você em algumas palavras? Vamos lá. Quem é Jesus, Colengue? Cordeiro de Deus. Boa definição. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é Jesus Cristo?
O seu Salvador, dona Milza. Quem mais? Que é Jesus Cristo. Chegou na definição que ainda quer, não. Tudo isso é verdade. Quem é Jesus, Vinícius? Quando eles te apresentam, fala assim, esse aqui é o Vinícius. Primeira coisa que eles falam. Olha e fala assim, não, ele parece o pai. Ele é quem? Ele é o Filho de Deus. E essa é minha esposa. Queridos, Jesus é o Filho de Deus. E é isso que no capítulo 3, no capítulo 4, e em todo o Evangelho de Lucas, o evangelista vai definir, vai designar, vai se debruçar para mostrar para o povo que Jesus é o Filho de Deus. Ele faz isso já na genealogia. Ele diz, Jesus, filho de José, que era filho de Ciclano, de Beltrano, que vai subindo, e ele chega até Adão e diz, Adão, filho de Deus, e conecta o Jesus que se encarnou como Filho de Deus. Meus irmãos, para entendermos o discipulado bíblico, precisamos compreender que Jesus é o Filho de Deus. E que há um momento muito importante no ministério de Jesus, que por vezes nós passamos batido por ele, e é definitivo para compreendermos a missão da igreja e quem que nos garante nessa missão. Falamos do nascimento de Jesus, falamos do anúncio do nascimento de Jesus, falamos de Zacarias, falamos de Isabel, que são parentes próximos e que estão ali convivendo com essa notícia tão bonita. Ouvimos Jesus assentado, e eu ouvi essa mensagem do pastor Edgar no domingo à noite, falando sobre quando Jesus tinha seus 12 anos, ele conversava com os doutores. Mas se tem um fato que dá início ao sagrado ministério de Jesus, é o seu batismo. O batismo de Jesus dá início à obra que Jesus vai realizar durante 3 anos até a cruz do Calvário. E essa cena do batismo precisa estar bem entendida na nossa mente, porque assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes para o início do ministério de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na nossa jornada cristã. Queridos, não adianta fazermos nada se não entendermos a pessoa de Deus como Deus triuno. O Pai que cria, o Filho que salva, o Espírito Santo que aplica. E nós, pastor, nós que fugimos, que pecamos, que vacilamos, que erramos, que somos desobedientes, que somos incrédulos, que somos falhos, mas que através da graça do Senhor recebemos a ação poderosa da Trindade, que nos acolhe no seu braço e diz assim: caminhe a minha missão. A cena do batismo de Jesus dá início ao seu ministério. E na autoridade da Trindade, nós seguimos rumo à vontade de Cristo Jesus, o amado do Pai e o amado de nossas almas. Meus irmãos, é importante destacarmos nesse texto da Trindade, do batismo de Jesus, que a Trindade aqui presente dá autoridade para a realização da missão. Mas vamos pensar em alguns pontos que a gente pode extrair do texto acerca do batismo de Jesus. Primeiro, o batismo de Jesus revela um conceito fundamental da Trindade. Já imaginou a cena? João Batista anunciando Jesus, dizendo: olha, está vindo alguém que é muito maior do que eu,
porque eu não sou digno nem de desamarrar os cordões das sandálias. Eu batizo com água. Está chegando aquele que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Fogo no sentido de purificação. De repente, no anúncio de João Batista, na pregação de João Batista, surge Jesus andando. E aí vem as palavras do Colengue, olhando para Lucas capítulo 3, quando João Batista aponta o dedo e diz assim, está vendo? Aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então se aproxima de João Batista e diz assim para ele, João, você pode me batizar? Já recebeu alguém de grande autoridade na sua área profissional? Ou alguém que você admira? E essa pessoa chegar do seu lado e falar assim, vou usar o meu caso como pastor. Um pastor que eu admiro muito, chega para mim e fala assim, pastor Vitor, hoje eu não vou pregar. Quem vai pregar é você. Meu Deus. Mas eu vim aqui para te ouvir. Eu não sou digno de colocar o seu microfone. E o senhor quer que eu pregue no seu lugar? É, você vai pregar no meu lugar. Então, vamos lá, né? Ou aquela nora, quando vai receber a sogra, e vai reproduzir o prato que a sogra faz. E a sogra fala assim, nossa, já cozinho esse prato há 20 anos. A nora já dá aquela tremida e fala, nossa, que maravilha, prova um pedacinho do meu, que não está parecido com o seu, mas está gostoso. Quando Jesus chega em João Batista e diz para ele, me batiza, ele está criando um vínculo de identidade, de aproximação, dizendo o seguinte, eu que sou o Filho de Deus, majestoso, dono do céu e da terra, que criei todas as coisas, em mim tudo converge, me encarnei e vou passar pelo batismo como qualquer um que crê precisa passar. E quando ele está nas águas, e aí já vem o primeiro rebuliço teológico, pastor, quando ele mergulhou no Jordão, não sei, irmão, se era com pouca água, se era com muita água. Eu, um bom presbiteriano que sou, imagino Jesus de joelhos, João Batista pegando um cadiquinho d'água, jogando só um pouquinho na cabeça de Jesus. Outros imaginam João Batista travando as mãos do nariz de Jesus, mergulhando nas águas do Rio Jordão e ele saindo das águas. Meus irmãos, eu sei que era água. Se era muita, se era pouca, indifere. Fato é que Jesus foi batizado. E nessa cena, ele revelou a beleza da Trindade. Porque era o Filho recebendo a água, o Espírito Santo descendo como pomba, e uma voz do céu que dizia, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Quando foi que você viu isso pela primeira vez nas Sagradas Escrituras? No batismo? Queridos, a figura da Trindade é tão importante para o desenvolvimento da nossa missão que a Trindade se encontra no primeiro capítulo da Bíblia. Quando Deus Pai resolve criar, através da sua palavra, o verbo que é quem mesmo? Cristo, ele realiza. Pastor, e onde está o Espírito Santo? O Espírito Santo pairava por sobre as águas. Meus irmãos, talvez essa figura de pomba não seja tão importante para nós,
Para nós presbiterianos é sim, porque a gente já usou essa figura no nosso símbolo, no logo da nossa igreja. Depois tiramos o pássaro, depois tiramos a pomba. Mas a ideia era a presença do Espírito Santo ali. Um documento judaico chamado Targum, que nada mais é do que o Antigo Testamento, ao invés de ser escrito no hebraico, escrito no aramaico, trazia um adicional nesse versículo. No Targum, o texto é assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava como pomba sobre a face das águas. Para mim, ver uma pomba nesse relato não faz tanta diferença. Para um judeu fazia. Porque ele sabia que ali era a representação do Espírito de Deus. E a partir desse momento contemplativo do batismo de Jesus, a imagem da Trindade foi revelada: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o batismo de Jesus revela a ideia de Trindade. Mas, em segundo lugar, eu destacaria que não apenas revela esse conceito de Trindade, como revela o relacionamento da Trindade. E aqui a gente vai caminhando para o discipulado. Quais são as palavras de Deus quando Jesus é batizado? Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Meus irmãos, há um relacionamento íntimo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu já tentei e vou morrer tentando pensar em como o conceito de Trindade é bonito e pode ser explicado. São três pessoas diferentes e que são o mesmo ser. Nós não estamos falando aqui de três deuses. Nós não estamos falando aqui de um corpo e três cabeças. Nós estamos falando aqui de um ser que sem o outro não existe. São três pessoas distintas, mas a mesma essência. Quando Jesus diz para os seus discípulos: sabe onde Deus está? Quando vocês olham para mim, vocês veem o Pai. Três se formam em um. E a melhor maneira que eu vejo de entender a Trindade é o relacionamento. É como esses três juntos e nunca desassociados um do outro, se relacionando em perfeita harmonia e graça. Ah, meus irmãos, a Trindade se relaciona. O Pai se relaciona com o Filho. O Filho se relaciona com o Espírito. O Espírito se relaciona com o Pai. Há relacionamento na divindade. Deus podia se revelar como um, mas ele se revela em três, para mostrar a sua multiforme graça, o seu poder, a sua majestade, a sua autoridade. É por isso que quando nós lemos nas Sagradas Escrituras homens e mulheres dizendo santo, 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 é porque ele é na sua tríade santo e excelso, magnífico. É por isso que o poeta, ao compor o hino 10, ele diz no final: aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que o número 3, sempre nas Sagradas Escrituras, está intimamente atrelado à divindade. Porque eles se relacionam. Pastor, e o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Se no batismo de Jesus eu vejo claramente a Trindade,
entendo que a Trindade se relaciona entre si. Aí fechou a equação. Porque quando a gente entende que há Trindade, que a Trindade se relaciona, nós entendemos a missão do Senhor. E nós entendemos o mais profundo da essência do ser humano. Deus nos chamou para sermos relacionais. Deus é Deus de relacionamento. E é por isso que Ele se relaciona com Ele mesmo. E no discipulado, é isso que Ele nos chama a fazer. E o batismo de Jesus, além de revelar a Trindade, além de revelar o relacionamento da Trindade, ele revela a missão daqueles que creem. E eu posso destacar que a missão daquele que crê é se relacionar com o Filho de Deus e com os outros que caminham com Ele. 3 pessoas vão falar que Jesus é o Filho de Deus, nesses textos que a gente leu. Primeiro, Deus, dizendo, esse é meu filho. Segundo, Lucas, na genealogia falando, ele é filho de Adão e é filho de Deus. Terceiro, e você não pode faltar a quarta que vem, é o diabo. Só que o diabo não diz, você é filho de Deus. Ele diz, se você for filho de Deus, prove. E na semana que vem a gente estuda sobre isso. Mas hoje eu queria concluir essa mensagem dizendo que no batismo de Jesus, nós olhamos a figura da Trindade, nós entendemos que a Trindade se relaciona entre si e que Deus nos chama por um relacionamento. Que Cristo nos chama para nos relacionar com Ele. E Ele faz isso logo depois do seu batismo. Quando Ele sai, é tentado pelo diabo e logo em seguida chama discípulos, falando para eles, caminhem comigo, porque eu sou o Filho de Deus. Sabe qual é a nossa missão? Nós que cremos no Filho de Deus, dizer para aqueles que estão perdidos, caminhe comigo, porque em Cristo Jesus, eu também sou filho de Deus. E o Deus que cria, que salva e que aplica a obra dele, realizou em mim aquilo que um dia realizou também em Cristo. Nós somos o povo de Deus, filhos dele, chamados para nos relacionar com o Deus Santo e com o mundo perdido. A igreja do Senhor faz essa ponte. E como a gente faz isso correr no nosso sangue? Através do discipulado, dizendo, caminha comigo, porque eu caminho com Cristo Jesus. Para você convidar alguém, você precisa caminhar com Cristo. Senão você vai dar uma propaganda enganosa. E para isso, você precisa se prostrar diante do Senhor, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e dizer para Ele, eu quero viver uma vida aos teus pés, porque vai chegar o dia em que Jesus, na sua graça, vai voltar. E Ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E o Deus Pai há de nos dizer, estes aí são meus filhos adotivos, em quem eu tenho prazer. Que Deus nos abençoe na nossa jornada e que o Pai, o Filho, o Espírito Santo sempre esteja conosco em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, e se você não fizer, você não vai ter uma boa noite de sono? Você pode levantar uma das suas mãos e fazer essa pergunta sem problema nenhum.
Isso pode enriquecer o nosso estudo. E se está tudo bem compreendido, está tudo bem alinhado, nós vamos, depois da Trindade, nada mais justo do que cantar o hino 3, que diz exatamente sobre isso. O eterno Deus, seu povo congregado, humilde, entoa seu louvor aqui. E aí na segunda estrofe, ele diz assim: Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos o teu conselho receber. E na terceira estrofe ele diz: ensina aos teus Espírito Divino. Está aqui a igreja em adoração, louvando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em pé, louvemos ao Senhor. Eu vou convidar o nosso irmão presbítero Sérgio Pelissari, que vem à frente, ele vai encerrar o culto com uma oração, depois eu vou impetrar a bênção e assim nós estaremos dispensados em Cristo Jesus. O Sérgio também estava em férias, voltou. Bom tê-lo conosco. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o seu nome, bendizer o seu nome pela maravilha e pela maravilha graça que o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas. Amém, Deus. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que nada somos e que em tudo nós dependemos do Senhor. Amém. E o Senhor tem sido um Deus fiel, tem sido um Deus bondoso que tem nos conduzido. Por isso nós te louvamos e agradecemos. Senhor. E nesse estudo, Pai, que nós fizemos nessa noite, nós queremos clamar ao Seu Espírito Santo que firme, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso entendimento,
de quem é o Senhor Deus. Oh, Deus. Que nós possamos entender que o poder do Senhor Deus Criador, o poder do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, Amém, e o Deus. poder do Espírito Santo que tem aclarado as nossas mentes, Oh, que Senhor. tem nos direcionado a esse entendimento. Amém, Te Jesus. louvamos, ó Pai, pelo estudo dessa noite, e pedimos que o Senhor permaneça com cada um de nós, que Amém. nos conduza debaixo da sua graça e do seu amor. Amém. Senhor, em nome de Jesus que nós agradecemos, em nome de Jesus que nós pedimos tudo isso. Amém. 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 Irmãos, agora, ide em paz, que o amor de Deus, o Criador, que a graça de Jesus, o Filho, que a consolação do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.